Alô, você, seja muito bem-vindo. Você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar sobre o ministro Barroso. Pois é, gente, o ministro Barroso pensa em sair do STF, já pediu pinico e vai falar para o Lula que ele não quer mais continuar. E ainda a gente vai ver os 4 indicados pelo Lula para pegar o lugar do Barroso. Vamos entender um pouco essa notícia, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Tá aqui a cara do Barroso, que pensa em sair, e Lula já tem 4 candidatos para o STF. O atual presidente do Supremo está desanimado, com a conjuntura formada pela corte. Bruno Dantas, do TCU, é um dos candidatos. Jorge Bessias, da AGU. Bessias, a gente sabe que é o moleque de recado da Dilma. Rodrigo Pacheco, que é o senador, E Vinícius Carvalho, da CGU, que estão na lista de cotados para a vaga do Barroso. Barroso que não me parece muito feliz com o que está acontecendo. Afinal de contas, os Estados Unidos já cassou o visto do ministro e isso se estende para os seus filhos, o Bernardo e a Luna, que estão lá nos Estados Unidos e deverão retornar para o Brasil, se é que eles já não retornaram. O presidente do PMSTF, do Partido do Movimento do Satânico Tribunal Federal, Roberto Barroso, que já está com 67 anos, demonstrou uma certa frustração pelo estado de divisão que acabou se instalando na corte. Em público, Barroso tem tentado desarmar o protagonismo que o Supremo adquiriu por causa da atuação do ministro Alexandre de Moraes no comando de vários inquéritos. O chefe da máfia é o Alexandre de Moraes, todo mundo sabe disso, Inclusive o que investiga a tentativa de golpe de Estado, a suposta tentativa de golpe de Estado, como falaria Collor, um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Porque a gente sabe que não houve golpe, não houve Estado, não houve revolução armada. Como eu sempre falo, se o Brasil pudesse ser tomado por pedaços de pau e bolinhas de gude, a gente tava mesmo ferrado, Mas a gente está um passo de ser tomado por pedaços de pau e bolinhas de gude. Nos bastidores, Barroso apresenta se sentir impotente para reverter o quadro atual. Quem conversa com o presidente do Supremo fica com a impressão que ele pode sair do tribunal depois de deixar o cargo no final de setembro. Isso é muito ruim, porque dá poderes para o Lula indicar mais ministros cupinchas da turminha dele, Durante os governos do PT, eles já indicaram 10 ministros do STF, E você sabe que os ministros do STF, quando estão lá, é praticamente impossível de tirar. Portanto, nós precisamos continuar pressionando os senadores para arrancar o Alexandre de Moraes lá do ministério. Então, o Barroso, a gente vê que ele está meio desgostoso, Tem um vídeo dele fazendo uma defesa super animada do Alexandre de Moraes. É lógico que eu estou sendo irônico, gente? Tá animadíssimo nesse vídeo aqui que vocês vão ver como ele tá feliz em defender o Alexandre de Moraes. São 30 segundos de pura e suprema felicidade. Faz-se aqui o reconhecimento ao relator das diversas ações penais, ministro Alexandre de Moraes. Com inexcedível empenho, bravura e custos pessoais elevados, conduziu ele as apurações e os processos relacionados aos fatos acima descritos. Nem todos compreendem os riscos que o país correu e a importância de uma atuação firme e rigorosa, mas dentro do devido processo legal. Tá vendo? Uma atuação rigorosa dentro do devido processo legal. Não existiu na história do STF alguém que passasse por cima, mais por cima ainda dos devidos processos legais. O cara que tirou os devidos processos legais do caminho se chama Alexandre de Moraes. E os desmandos do Alexandre de Moraes acabaram culminando na sanção americana da Lei Magnitsky, que prevê a morte financeira do Alexandre de Moraes, e isso vai se estender para outros ministros da corte. Como eu já falei em outro vídeo, o Barroso já havia pedido pro Lula
para ele sair do STF e o Lula arranjar aí uma boquinha para ser embaixador na Europa. A gente sabe que o Barroso teve uns dias atrás aí na Itália, junto com o ministro Alexandre de Moraes. O Moraes eu acho que estava tentando um jeito de salvar a vida financeira dele, eu acho que vai ser impossível. E o Barroso também estava dando uma olhadinha para ver se ele podia arranjar uma boquinha como embaixador lá na Europa, né? Mas, enfim, isso é um assunto que eu já falei. O Lula demorou para arranjar esse cargo para ele, as sanções vieram e o Barroso acabou perdendo o visto dele lá nos Estados Unidos, e isso se estende para a família do Barroso, filhos, mulher, primos, netos, enfim. O Barroso virou uma espécie de pessoa não grata, persona não grata lá nos Estados Unidos, e acabou com o futuro da família dele em ter algum negócio lá nos Estados Unidos. Pelo menos o Mickey ele não vai ver mais. Essa aqui é a figura de felicidade do Barroso. Quem lembra desse desenho sabe, é o Hard Har Har. Ó céus, ó vida, ó azar. Essa é a cara, exatamente a cara de felicidade do Barroso. É o Hard Har Har, que é aquele personagem desanimado, pessimista. É assim que o Barroso vem demonstrando o que tem acontecido lá no STF, né? Então, é nesse clima de felicidade que o Barroso defende o Alexandre de Moraes, e assim como alguns ministros do STF fazem de conta que defendem o Alexandre de Moraes, mas não é isso que acontece na realidade. Nos bastidores, nós temos um STF rachado, tá todo mundo com o tobinha na mão, não passa nem a Wi-Fi, principalmente Gilmar Mendes, que tem negócios em Portugal, tem lá uma faculdade em Portugal, e se ele for sancionado com a lei Magnitsky, ele perde tudo isso que ele construiu catando o nosso dinheiro, né? De todos os 11 ministros do STF, Barroso é o que tem mais ligações com os Estados Unidos. Eu acabei de falar, a família tem um imóvel declarado em Miami, ele passa temporadas de estudos em Harvard, agora tudo pode ter ficado fora do seu alcance. Caso se confirme, gente, já foi confirmado, o Barroso realmente perdeu o seu visto, tá? É que ele não vai reconhecer isso, mesmo porque os Estados Unidos não avisa. Ele não manda um e-mail ou uma carta dizendo: senhor Barroso, o senhor perdeu o seu visto. Nada disso, ele simplesmente chega lá nos Estados Unidos, bate com a cara na porta e tem que voltar. Beleza? Então, são os 4 candidatos ao cargo do Barroso em vista aí. É o Bruno Dantas, que é ministro hoje do TCU, do Tribunal de Contas, como eu já falei, o Jorge Bessias, o garoto de recados da Dilma, o Rodrigo Pacheco, o pior presidente do Senado que nós já tivemos. Eu acho que ele concorre duramente lá com o Alcolumbre, tá? Mas o Alcolumbre consegue ser pior que o Pacheco. E Vinícius Carvalho, que é ministro da CGU, da Controladoria Geral da União. Aqui diz sobre o clima ruim, né, que está lá no STF, nenhum ministro fala em público e alguns até declaram apoio ao Alexandre de Moraes, como eu falei, mas nos bastidores houve-se crítica de 5 ministros sobre como Moraes atua. Mas, ministros, isso é culpa de vocês. Isso é culpa exclusiva dos ministros. São 11 ministros, um para vigiar o outro. Não pode haver decisões monocráticas. Os ministros têm que dar uma olhada lá e realmente aprovar a decisão de outros ministros, que senão acontece o que aconteceu no STF, uma instituição centenária aqui no Brasil e agora destruída por um par de vagabundos que está lá, né? Aconteceu. Sentiu o poder nas mãos, sentiu que ele é imparável, ninguém consegue parar os ministros do STF, e é nisso que deu. E a gente vê um bundamolismo da parte do Senado em tirar esse pessoal que eles mesmos colocaram como ministros do STF, fazendo aquela sabatina, aquela patifaria, né, que é aquela sabatina, porque que ministro tem notável saber jurídico para debater com alguém que deveria ter notável saber jurídico lá no STF? Qual é o notável saber jurídico que
esse Bessias, Jorge Bessias, aí o garoto de recado da Dilma, tem para ir pro STF? Qual é o senador que tem estirpe, que tem conhecimento para debater realmente problemas que acontecem no STF, né? Nenhum. Então, eles fazem lá um jogo político, todo mundo sabe que os candidatos a ministros da STF vão bater nas portas dos senadores para combinar coisas, porque todos sabem que os senadores têm processos no STF. Então, que história é essa, né? De ficar fazendo campanha eleitoral, batendo na porta dos senadores. É, no mínimo, muito estranho esse negócio. Então, os ministros que estão descontentes torcem para o Moraes reconsiderar a prisão domiciliar imposta para o Bolsonaro. Todo mundo sabe, e é verdade, que Bolsonaro foi condenado à prisão sem julgamento a partir da vontade do ministro Alexandre de Moraes, mas a chance da prisão do Jair Bolsonaro voltar atrás é praticamente zero, né? Porque a gente sabe que a primeira turma do STF é composta pelo Fux, pela Carmen Lúcifer, pelo Flávio Dino, o Rocambole do Inferno, e o Cristiano Zanin, que é quase um parente do Lula. A esposa do Cristiano Zanin chama o Lula de Dindo. O Lula é compadre do Cristiano Zanin, todo mundo sabe disso, é amigo, e isso é um impeditivo, seria, né, um impeditivo para o Cristiano Zanin se tornar ministro do STF, o que acabou acontecendo, e ninguém fez absolutamente nada, e o Senado sabia disso, e assim mesmo colocou o Cristiano Zanin lá no STF. Então, gente, isso é culpa do Senado. Esses vagabundos do Senado alguns estão em cima do muro, se eu não me engano, 24 senadores estão em cima do muro e ainda não têm certeza de aprovarem o impeachment do Alexandre de Moraes, né? Então também tomou conta do Supremo uma certeza. Muitos dos integrantes do tribunal acham que estão marcados para entrar nas sanções da Lei Magnitsky. Eles acham não, eles devem ter certeza. O Donald Trump e o mundo tá olhando para o Brasil e vendo essa pataquada que está acontecendo aqui no país. Então, o próximo seria Barroso, porque é presidente agora do STF, e depois o Gilmar Mendes, que também está com medo. O Gilmar Mendes, que bravamente lutou para pedir que a Lei Magnitsky não fosse imposta contra Alexandre de Moraes, agora já desistiu, porque ele viu que não tem jeito. O presidente do Bradesco já disse, olha só, o que é para o ministro do STF escutar um presidente do Bradesco um negócio assim, a lei não se discute, a lei se cumpre. Né, ministros? É isso que o Alexandre de Moraes fala também o tempo inteiro. Decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Mas a que custo se cumprem as decisões judiciais ilegais, anticonstitucionais, né? E é o que a gente vem vendo aqui. A Polícia Federal cumprindo também ordens ilegais do senhor Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, a Gestapo, vai entrar nessa fila de sanções americanas aí, né? Quem for enquadrado na Lei Magnitsky vai ter um longo caminho para voltar à vida normal. Como se trata de uma decisão administrativa de um setor do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, é improvável que seja revertida, mesmo que o Donald Trump termine o seu mandato, que duram 4 anos, a lei poderá não ser revertida. Não houve ainda, pelo menos eu não sei, de algum caso que a Lei Magnitsky foi revertida nesses anos de troca de presidentes americanos. Então é muito ruim para o país a gente ter o Lula de novo indicando mais cupinchas para o STF. Então o ideal seria que o Lula deixasse esse plano, vocês já sabem o que eu estou querendo dizer, né? Ou se o Lula fosse impeachmentado, mas também não adiantaria muito, porque o Alckmin ia assumir, ia acontecer a mesma porcaria que está acontecendo hoje. Então a gente vê aqui o ânimo do presidente Barroso, né? Olha só a imagenzinha do presidente Barroso, é o verdadeiro hard que a gente consegue ver aí, né? E a condição desses caras está muito precária, eles estão literalmente ferrados. O Donald Trump conseguiu jogar uma bomba dentro do STF e os estilhaços pegaram em vários ministros. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar esse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. Muito obrigado pela sua companhia, daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.